Bom dia a todos. Que nós possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, para todas as lições dessa manhã, que vai falar sobre a valorização da vida. E que nós possamos sair daqui revigorados, reconfortados e com mais aprendizado, para que nós possamos usar na nossa vida cotidiana, no nosso lar, no nosso trabalho e em todos os lugares que nós estivermos. Hoje eu gostaria de começar de uma maneira diferente a nossa palestra. Eu vou começar com um poema, lendo um poema. Coisa difícil, né? A gente não liga muito para essas coisas, mas nós deveríamos olhar um pouco melhor para o poema, para as artes em geral. Então nós vamos ler um poema aqui, que é de um poeta que eu amo muito, que é o seu Noraldino Garbini, que é o nosso amigo aqui da Alta de Souza, é o poeta da Casa Alta de Souza, e que é mais conhecido por nós que somos mais íntimos como Seu Nonô. Então eu vou ler um poema para ele, que ele fez especialmente para esse dia. Então aqueles que quiserem, que se sentirem à vontade, vamos relaxando, pode até fechar os olhos, para que a gente possa absorver melhor esse poema. O poema chama-se O Nosso Berço. Planeta Terra, a nossa escola e o nosso berço. Estamos indo e voltando em novos recomeços. Planeta Terra, o nosso velho palco de atuações, podendo ser em qualquer lugar ou continente, o certo é que estaremos voltando novamente para corrigir as nossas inúmeras imperfeições. Planeta Terra, escola de portas sempre abertas, oferecendo as oportunidades na medida certa, onde alunos repetentes possam se aprimorar. É a mãe amorosa, dando abrigo aos seus filhos, até que possam adquirir um necessário brilho, em outras escolas superiores poder se integrar. Planeta Terra, um degrau para outros patamares, até que possamos adquirir à luz dos luminares o diploma do desprendimento e da humildade. Nas salas de aula do nosso querido planeta Terra, quando as aulas do aprimoramento se encerram, os alunos se integram nas superiores faculdades. Obrigado, planeta Terra. Então, meus amigos, há assuntos como esse de hoje, valorização da vida, que necessitam que a gente tire os pés do chão, que a gente esqueça um pouco esse dia a dia que nós vivemos e que tanto nos envolve, que tanto faz com que a gente viva as coisas, somente as coisas materiais. Então a gente precisa tirar os pés do chão para que a gente possa resgatar em nós mesmos, lá no infinito de nós mesmos, o espírito imortal que nós somos. E que tem necessidades muito distintas do corpo físico e que nós negligenciamos. O corpo físico, ele precisa de muito cuidado, tem muitas necessidades, mas o ser espiritual que somos, o espírito imortal que nós temos aprendido a conhecer e que é o que nós somos de verdade, esse tem necessidades muito diversas e que nós ainda não estamos muito interessados. E para isso, vamos tirar o pé do chão para que a gente possa compreender melhor as lições que os espíritos nos trazem hoje. E um poema como esse, desse quilate, que o seu Noraldino fez tão especialmente para esse dia, ele que fala a nossa alma, ele opera esse prodígio, deixa a gente um pouco mais leve,
esquecidos lá dos nossos problemas lá de fora, que não vão se resolver, mas podem se amenizar quando a gente tira um pouco os pés do chão. E por isso, nós vamos manter essa atmosfera aqui que foi criada, que foi feita especialmente para nós falarmos sobre a valorização da vida e vamos raciocinar à luz da doutrina espírita. Nós vivemos tempo muito difícil, está cada vez mais difícil. A atmosfera do planeta, ela está realmente bastante perturbada. Quando nós falamos de valorização da vida, parece até brincadeira. Há quem dê risada e acha assim, é uma quimera, é uma utopia, é uma bobagem desse pessoal que se diz espírita. Mas depende do ponto de vista que nós estamos falando. Depende muito desse ponto de vista. Se o ponto de vista que nós estivermos falando é um ponto de vista materialista, aquele do pé no chão, realmente está tudo um caos. Não tem mais jeito. Às vezes até nós mesmos que somos espíritas falamos assim, ixi, esse mundo não tem mais jeito, né? É que a gente está com o pé no chão. Então, a gente olha e vê somente aflições. São as dores da morte do corpo físico e que nós não conseguimos nos conformar com isso. São as variadas doenças que existem por aí e que atacam não só o corpo, mas também a nossa mente. São as injustiças as aparentes injustiças que nós vemos por aí e que o nosso coração se confrange, ele fica muito aborrecido com tudo que vê. São aquelas aflições que nós vemos de todos os tipos que acontecem todos os dias conosco, ou então nós estamos vendo, é no jornal, é com o vizinho. Nós vemos sempre alguma aflição acontecendo. E aí nós vemos também uma pequena parcela, bem pequena parcela da sociedade, gozando de privilégios que nós sabemos que eles estão longe de merecer. E aí o nosso coração não só sofre, como também acaba se revoltando. Mas se nós formos observar do ponto de vista do espiritismo, aí é diferente. A nossa visão se alarga e nós vemos não só o presente, não só a vida de hoje, esse presente que nós estamos vivendo, mas nós também observamos o passado e também temos vistas para o futuro. Essa é a grande diferença que o Espiritismo traz para todos nós e que não existe nenhuma religião, a ciência também não consegue nos dar, que é o consolo de saber que nós temos o hoje, mas tivemos um passado e temos o olhar para o futuro. E os espíritos, eles nos confirmam a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um fato em todas as religiões, em todas as doutrinas e em todas as filosofias. Mas também os espíritos, eles nos ressaltam que a nossa pré-existência não é só a imortalidade da alma. Nós já pré-existíamos. Antes de estar aqui hoje como Laura, eu já existia. Não só uma vez em uma outra existência, mas em muitas outras existências. E eles também nos trazem a continuidade da vida. Mas não uma continuidade da vida onde nós vamos viver na ociosidade e dizer que isso é o paraíso, ou então num sofrimento eterno que dizem que é o inferno. Não, é uma continuidade da vida após o corpo físico, mas num fluxo contínuo, de forma plena, onde nós, apesar da morte do corpo físico, nós vamos continuar como ser imortal, como que nós somos, com toda a nossa inteligência. Aliás,
pode até se ampliar mais, porque nesse momento eu estou Laura, eu vivo uma persona, uma personalidade, mas eu sou muito mais do que isso que eu estou me apresentando aqui, porque eu tenho muitas outras vivências, assim como todos, cada um de vocês também. Então, nós continuamos mantendo toda a nossa inteligência, todas as nossas faculdades desenvolvidas, tudo aquilo que nós aprendemos, desenvolvemos aqui, nesse planeta, em aprendizado, nosso trabalho, as coisas que nos dão prazer, trabalhos manuais, tudo isso que nós aprendemos, nós continuamos mantendo em nós, apesar de ter deixado o corpo físico. E também os atributos que nós temos, todos eles continuarão, e é isso que faz com que nós sejamos uma individualidade. E não só isso, essa doutrina ela é tão consoladora que ela nos fala dos reencontros que nós vamos ter. Reencontro com amigos e familiares. Olha que coisa boa! Porque se a morte não existe para mim, se eu continuo, todos aqueles que se foram continuam também. Então, nada mais simples e óbvio do que o reencontro. Assim como acontece quando nós vamos viajar, ou alguém que a gente ama viaja, sempre vai haver a esperança. Um dia ele vai voltar, ou um dia eu vou para lá onde ele está. E é assim que é a nossa vida. Mas também os espíritos nos falam das coisas boas, mas também daquilo que possa não nos agradar, mas que é uma realidade. Nós, depois que nós sairmos dessa vida, onde nós temos um corpo físico, nós vamos nos colocar, ninguém vai nos colocar, nós nos colocaremos de frente com os nossos atos equivocados. Tudo aquilo que nós consideramos erros, que nós fizemos e que não foi um acerto, então são os nossos atos equivocados, os quais nós teremos que nos responsabilizar por eles. Da mesma maneira que nós falamos para os nossos filhos, quem os tem, né? Ou as crianças, que a criança, quando faz algo errado, não pode mentir, ela tem que se responsabilizar por aquilo que faz. É essa lei que Deus coloca também para todos nós. Temos que nos responsabilizar por todos os nossos atos e repará-los também. É uma lei de Deus, mas é uma contingência que nós colocamos para nós mesmos, porque nós desejamos ter paz. E se existe uma imortalidade, se apenas o nosso corpo físico é que morre e nós continuamos, a condição para que nós possamos ser realmente felizes é nós nos responsabilizarmos por todos os nossos atos, e além de reparar, falar, realmente esse ato foi equivocado, é nós procurar repará-los. Então, e assim, nós somos mais ou menos felizes conforme os nossos atos. Assim como acontece na vida também. Nós, quando somos jovens, nós vamos fazendo coisas, tomando atitudes nas nossas vidas, que às vezes vai passando e a gente não vai nem percebendo, mas que vão trazendo consequências. E que essas consequências a gente só vai perceber quando nós estamos mais velhos. Aí a gente começa a repensar, a gente começa a ver maneiras da gente estar reparando. É assim que é a nossa vida também, depois que nós deixamos o nosso corpo físico. E como é que nós podemos reparar? Será que a gente vai ter que ficar lá, cheio de culpa, de remorso, para sempre? Claro que não. Deus é bom. Se nós somos capazes de dar oportunidades uns para os outros, de reparar, de fazer melhor, do perdão, como é que Deus poderia não ser assim conosco também? Então, os Espíritos nos dizem que é através da reencarnação que nós conseguimos ter a oportunidade bendita de reparar os nossos equívocos.
dar continuidade aos nossos projetos. Quantas pessoas se vão, deixam o corpo físico e a gente fala, puxa vida, tal pessoa estava no momento melhor da sua vida e olha, morreu como se tivesse acabado. Não. Se aquilo que a pessoa estava fazendo, aqueles projetos dela, eram realmente, calavam fundo no seu coração, ela vai ter a oportunidade de retornar e refazer. E dar continuidade. Podemos também começar novos projetos. Quantas coisas nós não começamos pela primeira vez na nossa vida e que nós vamos ter a oportunidade de dar continuidade, aprender coisas novas. E com um novo corpo, com um novo ânimo e com novas perspectivas de vida. Quantas vezes na nossa vida a gente comete determinados fatos equivocados e que nós gostaríamos que aquele momento se apagasse da nossa vida para que a gente pudesse recomeçar com mais ânimo. Então é isso que Deus faz por nós. A reencarnação é essa oportunidade, um corpo novo, um ânimo novo e onde a gente pode ter perspectivas novas para que nós possamos estar dando continuidade ou então reparando aquilo que nós estamos fazendo. E pelo fato de nós estarmos muito obstinados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que são as chagas da humanidade, segundo o que os espíritos nos trazem, então nós temos sofrido dessa maneira que nós temos sofrido. Porque nós olhamos para os sofrimentos e nós achamos assim muitas vezes que é Deus, né? Ai, Deus quer assim, ai, Deus faz assim para que... Não. Se nós temos sofrido, se nós temos visto esse tanto de sofrimento, é porque nós temos ido e vindo. A oportunidade nós sempre temos tido, mas nós não temos sabido aproveitar ela da melhor maneira possível. Nós temos nos obstinado no nosso orgulho e no nosso egoísmo, que faz com que nós não consigamos ter perspectivas melhores de vida. E assim, ao invés de nós irmos reparando, ao invés de nós irmos fazendo coisas novas, nós vamos repetindo sempre as mesmas coisas. Então, os espíritos nos dizem que esse período que nós estamos passando é um período de transição, que é outro consolo para o nosso coração. Porque tudo vai passar, porque toda essa nossa obstinação, um dia vai ter um fim e nós vamos começar a trabalhar. Aliás, como nós já estamos começando a trabalhar melhor, buscando melhores perspectivas para nós. Mas nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar esperando que as coisas se resolvam, achar que as coisas vão se resolver por si só. Achar que as coisas vão se resolver porque Jesus vai fazer algo por nós. Porque os espíritos superiores vão fazer algo por nós. Não somos nós que estamos nos equivocando. Não somos nós que estamos vindo e indo e estamos obstinados no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Então não é Jesus que tem que fazer algo. Não são os espíritos, não é Deus. Somos nós que temos que descruzar os nossos braços e nos responsabilizarmos por aquilo que fazemos e procurar reparar de verdade. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: há uma medida comum de felicidade para todos os homens? O que ele quer dizer com essa pergunta? O que ele está querendo saber dos espíritos? Ele quer saber o seguinte: existe alguma maneira de todos os homens
cada um deles serem todos felizes no planeta Terra? Existe uma medida? Existe algo que possa ser feito para que isso aconteça? E os espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Os espíritos, nessa resposta, eles estão nos dando todos os meios para nós começarmos a valorizar a nossa vida. Nós precisamos aprender de verdade o que é necessário mesmo, de verdade, para que a gente possa se manter nesse planeta, para que o nosso corpo físico possa se manter de verdade. E quando nós estamos falando do necessário, nós não estamos falando de arroz e feijão, como nós costumamos falar. O bem-estar, o progresso, tudo isso faz parte da nossa evolução. Temos que ter o bem-estar, temos que procurar ter o nosso corpo sadio, procurar melhorar as nossas condições de vida, sim, mas tudo dentro do necessário. O que faz a gente perder o sono? Isso não é o necessário. Ter um carro é necessário? É necessário, sim, é. Mas será que precisa ser o último tipo? Aquele que lançaram agora? Será que precisa? Será que ter um carro desse quilate não vai tirar o meu sono e a minha possibilidade de trabalhar um pouco e pensar também no ser espiritual que eu sou? Porque eu vou ter que trabalhar mais, porque um carro último tipo vai me pedir outras coisas, outra manutenção. Será que a gente pensa sobre isso? Então, não é ser pobrezinho, não é ser miserável, não é ter nada na vida. A lei do progresso é um fato e nós precisamos progredir, precisamos andar de acordo, ter o bem-estar, mas precisa ter um limite para tudo isso. E cada um tem o seu, porque nem todos têm o mesmo poder aquisitivo, mas todos nós, se tivermos a medida certa, não o que o outro nos impõe, mas que nós colocamos para nós mesmos, nós poderemos viver muito bem, sem o orgulho e sem o egoísmo. E quando fala sobre a vida moral, que é a consciência pura e a fé no futuro, o que é a consciência pura, se não aquela de nós sabermos que nós estamos aqui nesse planeta também para evoluir e para que a gente possa se reparar e aparar as arestas que existem entre nós. Isso nos dá uma consciência pura. E Santo Agostinho nos falava, toda vez que nós quisermos avaliar a nossa consciência, a hora em que você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, pergunte a você mesmo: hoje eu fiz tudo o que eu podia ter feito? Eu olhei para o meu próximo, eu atendi algumas questões da minha vida, eu trabalhei direito. Essa reflexão, todos os dias, alguns minutos, não precisa ser horas, na nossa cama, vale mais do que todas as vezes as preces que a gente faz, que são decoradas, porque elas estão falando de nós mesmos, buscando nos conhecer para que amanhã a gente possa fazer melhor. É claro que algumas vezes a gente vai chegar à conclusão, não, eu não fiz tudo, mas nós fizemos uma avaliação para amanhã levantarmos e termos uma perspectiva melhor de vida, onde a nossa proposta ao levantar vai ser melhor, reparar os nossos equívocos e dar uma continuidade para a nossa vida, onde a nossa vida tenha sentido, onde a gente possa viver realmente melhor. E a fé no futuro, o que é? É a nossa aposentadoria? É a gente ganhar na loteria e ser rico amanhã? Não. Os espíritos, quando eles falam de vida futura, eles estão falando da nossa vida fora desse corpo físico.
É a vida, quando nós estávamos falando há pouco tempo atrás, é aquela que faz com que a gente seja mais ou menos feliz de acordo com os nossos atos. Isso sim é nós estarmos trabalhando hoje para a nossa vida futura. Assim como nós trabalhamos quando somos jovens, nós não trabalhamos fisicamente, materialmente falando, a gente guarda um dinheiro, a gente deposita, né? A firma deposita lá para a nossa aposentadoria, tudo isso com vistas a viver um pouco melhor, mais tranquilo quando nós estamos mais velhos. Não é assim que a gente faz na vida material? Pois então, precisamos começar a fazer também com a nossa vida espiritual. Só que a nossa vida espiritual, ela não pede dinheiro, ela não pede bens materiais, ela pede que a gente trabalhe no bem. O que é trabalhar no bem? É a gente entregar marmita na rua? É a gente, sei lá, fazer qualquer trabalho social? É também. Mas trabalhar no bem é a gente buscar fazer essa transformação aqui dentro da gente. Essa transformação moral, que faz com que a gente seja melhor, que faz com que a gente busque entender de verdade o que é essa vida espiritual e onde a gente deixa de ser um problema e seja a solução através dos nossos exemplos de resiliência, de confiança em Deus, de fé verdadeira no futuro. Porque é isso que o mundo está pedindo e é isso que o mundo necessita para que a gente possa fazer essa transição. E essa resposta que os espíritos deram é uma resposta simples, porém, na prática, ela é muito complexa. Por isso que nós temos as casas espíritas por aí, e estamos falando de casas espíritas porque elas trazem explicitamente essa questão da importância da nossa transformação. Então nós temos as casas espíritas, em especial essa casa Alta de Souza, que nos convida todos os dias de palestra, ela está nos convidando a estudar, a estar nos cursos aqui. E tudo isso por quê? Porque nós precisamos ser mais inteligentes? Não. Porque é difícil na prática nós fazermos essa coisa tão simples que os espíritos nos trazem. Então nós precisamos aprender e aprender junto, estarmos juntos, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, se torna muito mais fácil. Nós também temos cursos, o curso de artesanato que foi falado aqui nessa casa. Será que nós imaginamos que é para ocupar pessoas que não têm o que fazer? Não. Tudo tem sempre um objetivo. Esse curso é aquele que trata da laborterapia, que é a nossa cura através do trabalho. Porque nós precisamos, aqueles momentos de ociosidade, que nem sempre é uma ociosidade do trabalho, é uma ociosidade mental. Nós precisamos fazer com que essas lacunas, elas se preencham, para que a gente possa continuar a valorizar a vida. E quando nós estamos no trabalho manual, nós estamos aprendendo algo importante, estamos fazendo algo bom para a casa, mas estamos fazendo principalmente para nós mesmos, porque é através desses hábitos que nós vamos criando, de estar sempre ocupando as nossas mãos e as nossas mentes, é que nós vamos nos transformando para poder transformar esse mundo. Nós temos também a educação espírita infanto-juvenil, que se a doutrina faz tanto por nós, faz tudo o que faz, consegue nos transformar, imagine então com esses espíritos que estão chegando fresquinhos aqui no planeta. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, e a educação espírita infanto-juvenil que existe na casa é exatamente para isso, para que possam existir espíritos melhores, adultos, homens e mulheres melhores, que tenham um pensamento onde já trazem essa certeza dessa vida futura. Temos a livraria, a biblioteca, onde tem inúmeros livros, onde nós possamos alargar o nosso entendimento.
Então, precisamos deixar de ter a preguiça mental e buscar, através da boa leitura, tudo aquilo que nós precisamos saber. Porque sem conhecer, o espírito não muda. Ele fica aguardando alguém mudar para ele. E nisso, mas existem momentos nas nossas vidas em que realmente as coisas ficam difíceis. E todas essas questões que nós falamos, essas dores todas que existem, elas tomam conta de nós e o nosso corpo físico, a nossa mente adoece. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque ainda estamos no caminho do aprendizado. E nós não devemos nos entristecer por causa disso, não. Nós devemos aprender a nos fortalecer, mesmo diante dessa dor tão grande que é a dor de adoecer, as síndromes, as fobias, as depressões que existem hoje em dia. É tudo isso, é falta de resgatar esse espírito imortal que nós somos. Então, nós não podemos prescindir de buscar uma ajuda profissional. Vamos usar todos os recursos que a casa tem, mas jamais vamos prescindir de usar tudo aquilo que a tecnologia e a inteligência, através da ciência, nos traz com os psicólogos, os psiquiatras, porque o que importa mesmo é que a gente busque todos os recursos que existem para que a gente possa valorizar de verdade essa oportunidade que nós estamos tendo. E como disse a nossa poesia, o nosso planeta é o nosso berço e a nossa escola. Vamos deixar de imaginar que ela é a nossa prisão. Ela não é uma prisão. Ela é o nosso berço que nos recebe com amor e é a nossa escola, porque é aonde nós estamos tendo a oportunidade de resgatar, tirar de nós mesmos esse espírito imortal que nós somos. Valorizemos a vida. Bom dia a todos, que nós possamos ter um domingo de paz, uma semana de tranquilidade e possamos nos encontrar numa próxima oportunidade.